Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Rodolfo Menezes, CDF Concurso, da disciplina Direito Penal. Na aula de hoje, você verá os princípios gerais de direito, primeira parte. Eles não são menos ou mais importantes que os princípios constitucionais, que foi visto na outra aula. Eles têm a mesma relevância. A diferença é que uns são tratados, são positivados na Constituição, e os que nós vamos tratar nesta aula e na próxima não são positivados na Constituição. Lembrando, tem a mesma força. Então, para seguirmos a aula de hoje, nos orientar, vamos seguir o seguinte sumário. Observe na tela. Princípios gerais do direito penal, princípio da alteridade, da adequação social, ofensividade ou da lesividade, proporcionalidade, responsabilidade penal pelo fato, ne bis in idem, intervenção mínima ou da necessidade, da fragmentariedade e da subsidiariedade. Princípio da alteridade. Então, o princípio da alteridade diz: atitude que ofende bem do terceiro será um crime. Então, entenda, crime, o direito penal, ele existe para garantir a paz social, garantir a vida em coletividade. Então, ele somente será aplicado quando a conduta humana ofender o bem de terceiro. Ou seja, se você ou alguém praticar uma conduta de autolesão, essa conduta não será criminosa, porque ofendeu o seu próprio direito. Da mesma forma, o suicídio, ele não é um crime, porque o suicídio ofende o próprio direito da pessoa. O que tem no Código Penal é o auxílio ao suicídio. Este auxílio, na verdade, essa pessoa que auxilia, está sim prejudicando o direito à vida daquela pessoa que acaba morrendo. Então, são condições diferentes. Lembrando que, veja na tela, como diz ofender os doutrinadores, eu gostaria que vocês anotassem que alguns doutrinadores conceituam esse crime, esse princípio, como princípio da ofensividade. À frente, nós veremos o princípio da lesividade, que também é denominado por essa expressão, ofensividade. Importante na leitura da oração, na leitura da frase, na leitura da questão, que os senhores façam a diferença, que você entenda o que o questionador, que o examinador está querendo de você, que você conheça o princípio da alteridade ou da lesividade. Como pode repercutir, já disse sobre os exemplos, importante o registro sobre a diferença. Entenda, a diferença da autolesão para receber um seguro. Então, alguém que se autolesiona para receber um seguro, por exemplo, a pessoa está andando numa estrada em alta velocidade, um lugar ermo, estrada sem ninguém, sem danificar nenhuma propriedade, ele capota seu carro. Se ele fez isso e apenas se autolesionou sem nenhuma repercussão, isso não é crime. Se ele fez essa conduta, se ele praticou essa conduta de autolesão com o interesse de receber o seguro, aí é crime. É um crime previsto no Código Penal, porque é uma fraude para receber o seguro, ou seja, prejudica o direito da seguradora, de um terceiro. Neste caso é crime. Da mesma forma, se ele autolesiona para não cumprir o serviço militar obrigatório, é o crime do artigo 184 do Código Penal Militar, porque o serviço militar é um instituto previsto na Constituição Federal. Então é obrigação de todo cidadão nas condições que estão lá previstas. Então, neste caso, nós teríamos situações diferentes e que prejudicam, sim, bens de terceiro, certo? Vamos para o próximo. Princípio da adequação social. O que é o princípio da adequação social? Ele diz que não há crime, embora tipificado em lei, não afronte o sentimento social de justiça. A primeira dificuldade deste princípio é saber o que é sentimento social de justiça. Então, vemos que isso muda com o tempo. Então, cada época, cada momento da nossa história, nós temos o sentimento social de justiça modificado. Exemplo é o crime de adultério. O crime de adultério, ele era previsto no Código Penal. Com o passar do tempo, ele caiu no desuso, digamos assim. Passou a se ter uma adequação social daquela conduta. Não que as pessoas aceitassem o adultério, não é isso. O que as pessoas entendiam é que adultério não era crime, não era para ser tratado pelo direito penal, e sim pelo direito civil. Então, assim foi entendido, a conduta não era mais considerada crime pelo princípio da adequação social, mesmo existindo o tipo penal, que é isso que nós dissemos. Existe o tipo penal, mas ele deixa de ser aplicado por esse sentimento social, sentimento social de justiça, que é essa adequação. Da mesma forma, podemos pensar com bastante calma, cautela, no trote acadêmico. Aquele trote acadêmico, quando a pessoa passa no vestibular e vai entrar numa faculdade difícil, desde que ele não tenha ofensa à integridade física, à liberdade, não tenha ofensa moral, os bons costumes, se ele não ofende, se a pessoa está ali participando de livre, espontânea vontade, muitas vezes quem passou
ele gosta de participar disso, porque para ele é uma festa, uma felicidade. Se manter uma certa coerência com o que seria uma brincadeira, não se entende que isso deve ser tratado pelo direito penal. Claro, pode ser tratado pelo direito civil, pelo direito administrativo, mas não pelo direito penal, porque é um ramo muito gravoso. Uma sanção penal é uma coisa grave. Então, lembramos, não revoga o crime, então o princípio da adequação social não revoga o crime, então nós vamos ver que está tipificado em lei, não revoga o crime. Pode retirar a eficácia da lei em determinado caso concreto. Então, o princípio da adequação social será utilizado pelo aplicador do direito, pelo operador do direito, que, no caso concreto, entenda que essa conduta há um sentimento social de justiça que permite a sua disseminação, aquela conduta como se fosse normal. É importante registrar, neste momento, que o STJ, em um julgamento, disse que a venda de produtos contrabandeados, produtos piratas, aquele venda de produtos em feiras, que muitas vezes não se sabe a procedência, que pode vir do exterior sem pagar os tributos ou piratear os direitos autorais, é crime. Então, está disseminado, preste atenção, está disseminado a conduta, ela pode ser um hábito, mas não há um sentimento social de justiça. As pessoas sabem que estão cometendo algo que não é legal. Então, desta forma, nós temos a conduta, um hábito, mas que não há um sentimento social de justiça. Por isso que o STJ entendeu que não se deve aplicar esse princípio da adequação social. Ok? Vamos para o próximo. Princípio da ofensividade ou da lesividade. Então, isto é o que eu disse a respeito de definição para saber na hora da questão, saber o que o examinador quis que vocês soubessem. Então, está ligado à tipicidade material, que não basta previsão em lei. Então, preste atenção. No direito penal, os senhores verão em teoria do crime, você verá que existe tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal diz aquela conduta prevista em lei. Então, primeiramente, para ser crime, a primeira coisa tem que ter a previsão legal. Isso, na aula de princípios, você vai entender isso, você entendeu isso, que uma conduta para ser crime tem que estar prevista em lei em sentido estrito. Isso é a tipicidade formal. Além disso, o aplicador do direito, o operador do direito, terá que verificar se a conduta prejudicou ou causou perigo, lesão ou causou um perigo ao bem juridicamente protegido por aquele tipo penal. Então, ele terá que ver se está uma previsão legal, se realmente ofendeu o bem jurídico penal, protegido. Isso é o primeiro ponto que vocês têm que ver. Se não ofendeu o bem jurídico, nós dizemos que não houve uma ofensividade, não houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. E essa conduta, então, deveria ser penalizada. Então, observem na tela, ele deve ofender ou colocar em perigo o bem jurídico relevante e penalmente protegido. Então, por exemplo, não acionar a seta ou pisca do carro para realizar uma conversão. Olha, veja, se o legislador criar esse tipo penal, ele não existe, se criar isso como um tipo penal, o aplicador de direito não pode condenar uma pessoa por isso. Porque o bem jurídico, não há um bem jurídico protegido que seja relevante para o direito penal. Aí nós podemos pensar, mas isso está errado, essa conduta. Se essa conduta está errada, nós temos que entender que deve ser penalizado por outros ramos de direito. No caso, o direito administrativo, a possibilidade da aplicação de multa. E é assim que tem sido feito, é assim que deve ser feito. Deixar ao direito penal apenas aquilo que causa lesão ou ofensa jurídica a um bem jurídico relevante. Se a conduta praticada, embora prevista em lei, então, vejamos, embora seja prevista em lei, que nesse caso não está, mas se tiver previsto em lei uma conduta, digamos, o próprio furto, se o bem jurídico protegido é o patrimônio, deve ser verificado se aquele patrimônio foi ofendido, de tal forma que seja necessário o emprego do direito penal. Então, esse é um ponto relevante, tá certo? Passemos para o próximo princípio e nós veremos agora uma questão, não veremos outro princípio, veremos uma questão para ver como é cobrado esse princípio em prova. Então, vamos lá. Técnico administrativo, técnico ministerial, área administrativa. Não há crime sem lei efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico. Então, lembremos, tipicidade formal é previsão na lei.
E a tipicidade material é justamente isso. É justamente isso. Essa lesão efetiva ou ameaça concreta a um bem jurídico. Neste caso, fica fácil observarmos que este é o princípio da ofensividade, que no nosso caso está falando da lesividade. Então, é assim que o examinador tem cobrado nas provas. Vamos observar. Passamos para outro princípio, princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele se direciona ao legislador, ao juiz, à execução da pena. Ele diz que o tipo penal ele deve ser proporcional à conduta praticada, ao fato. Então, um exemplo bem claro, o furto é um crime contra o patrimônio, sem violência, sem grave ameaça. O roubo, ele tem violência e grave ameaça. Então, pela conduta, nós sabemos que o roubo, ele ofende mais que o patrimônio. Mais que o patrimônio. Ofende mais liberdade, ofende até, muitas vezes, a vida. Então, o roubo, o legislador tem que ter aplicado, tem que ter previsto uma sanção abstrata maior do que o furto. Este é uma ideia do que nós podemos ter do princípio da proporcionalidade. Vejamos na tela. Lembrar que ele acompanha toda a fase do direito penal e vou explicar por quê. O legislador, como nós dissemos, criar a figura típica e pena abstrata proporcional ao quê, gente? Ao bem jurídico protegido, espécie e quantidade. Então, crime de furto, crime de roubo, como foi dado o exemplo. Não é só o legislador. Nós verifiquemos que o juiz, no momento de processar, de analisar, de julgar o fato, a conduta praticada pela pessoa, ele deve ser proporcional. Então, aquela pena, ela tem um campo de aplicação. Então, de acordo com a conduta, como ele foi a prática daquela conduta, será a gradação da pena. Então, as penas, ela tem que ser proporcional à conduta praticada. Então, se alguém, para roubar, apenas ameaça, a pena de ameaça, o roubo, quando é a ameaça, deve ter um patamar X. Se neste roubo há uma violência, uma lesão à pessoa, com certeza a ameaça e é um X, essa lesão decorrente da violência do roubo, a pena tem que ser maior. Isso seria uma orientação ao juiz, que no momento da aplicação da pena, ela deve ser proporcional ao fato praticado, às circunstâncias que envolveram o fato. E isso tem na teoria da pena, essa aplicação em 3 fases, circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de aumento, causas de diminuição, para que seja analisado pelo juiz. Da mesma forma, na execução da pena. A execução da pena, ela também deve seguir os princípios da proporcionalidade. Por quê? Porque dependerá progressão, remissão, de acordo com o fato praticado e a pessoa do condenado. Então, um crime hediondo, por exemplo, ele tem a forma de progressão mais dificultosa, porque o crime hediondo é um crime mais bárbaro. Da mesma forma, aquele que trabalha dentro do sistema penal tem uma remissão de pena, aquele que estuda. Então, a progressão, as saídas temporárias, tudo isso tem que ser analisado e tem que ser proporcional de acordo com o fato praticado e a pessoa que está sendo analisada naquele momento pelo juiz da execução. Vamos observar, por exemplo, olhem na tela, artigo 273, que é falsificação de medicamento. A pena deste crime é de reclusão de 10 a 15 anos. A pena do homicídio, por exemplo, é reclusão de 6 a 20 anos. Agora observe, falsificação de medicamentos com certeza ofende o bem jurídico relevante, porque pode prejudicar várias pessoas, mas o princípio da proporcionalidade deve ser observado. Exemplo na década de 90. No ano de 1997, algumas mulheres estavam tomando anticoncepcional e mesmo assim ficaram grávidas. Na investigação foi apurado que as pílulas anticoncepcionais vendidas por determinada indústria, na verdade eram farinhas. Então eram pílulas de farinha, foi assim que foi conhecido o fato. Com isso, vemos que não houve nenhum problema de saúde gerado e uma pena. Se nós olharmos o artigo 273, não sei o resultado da sentença, mas se nós observemos o artigo 273, a pena mínima era de 10 anos de reclusão. Ao passo que se alguém comete um homicídio que ofende a vida, a pena mínima seria de 6 anos. Da mesma forma, no artigo 273, em outro parágrafo, há a equiparação dos cosméticos. Então, raciocinando, claro, abstratamente, sem fazer valoração aqui no caso concreto, um batom falsificado, qual seria a pena? Então, nós temos que observar que este momento do princípio da proporcionalidade é durante todo o direito penal. Legislador, aplicador e execução.
Então, se o legislador, por algum acaso, por um motivo, não observou o princípio da proporcionalidade, o aplicador do direito deve observar nas demais fases, certo? Vamos olhar a tela. Outro detalhe, outro exemplo, abuso de autoridade. Então, vemos a detenção de 10 dias. Será que isso inibe esse abuso de autoridades? Acredito que não. As outras sanções previstas em direito administrativo, de perda de cargo público, sanções diversas no direito eleitoral e outras mais, pode talvez amedrontar a autoridade para que não abuse do direito. Mas uma figura típica com 10 dias de detenção realmente não é proporcional ao abuso de autoridade. Artigo 349-A do Código Penal. Introduzir celular em presídio. Olha a pena. 3 meses a 1 ano. O celular dentro de presídio é um dos fatores que permite as organizações criminosas continuarem dominando o crime nas ruas, mesmo estando preso. E a segurança pública é um bem jurídico de alta relevância. Nós observamos nos estados que estão com a sua segurança pública deteriorada, nós vemos a dificuldade das pessoas até de sair na rua. Será que essa pena de 3 meses, aquela que permite o chefe do crime organizado, o preso, continuar comandando o crime, será que ela é proporcional? Eu acredito que não. Acredito que essa proporção não foi respeitada pelo legislador. Claro, e neste caso, pelo princípio da reserva legal, o juiz, no momento da aplicação da pena, não terá como elevar essa pena tão acima do que é o limite previsto. Ele não pode, porque ele tem que respeitar o princípio da reserva legal. Mas eu acredito que o legislador, neste momento, ele cometeu um pequeno deslize na proporção dessa conduta. Vejamos a tela. Princípio da responsabilidade penal pelo fato. O direito penal, ele não pode sancionar as pessoas apenas nas condições das pessoas. Por quê? Porque o direito penal moderno é um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Devido ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Todos devem ser iguais perante a lei, inclusive a penal. Então, o nosso direito, ele não deve valorar por si só uma conduta criminosa diferenciando as pessoas. Então, a conduta criminosa tem que se pautar apenas num fato. Quem praticar o fato deve ser, assim, penalizado, se for concluído como culpado, né? Mas se for o caso de aplicar o direito penal, tem que ser de acordo com o fato. A pessoa pode variar em termos de aplicação da pena, circunstâncias, ok. Mas na análise se o fato é criminoso ou se não é crime, deve ser igual para todos. Isso é um fato muito importante. Preste atenção que o direito penal deve ser igual para todos, como eu disse, sem privilegiar e nem prejudicar, nem para um lado e nem para o outro. Ferrajoli, na obra Direito e Razão, Direito e Razão, ele escreve, na qual tem o garantismo penal, não significa impunidade, sim o respeito às normas constitucionais legais. Então, olhem para mim. O garantismo penal trazido no Direito e Razão por Ferrajoli, ele não foi para proteger quem comete crime. Isso é uma deturbação do garantismo. Porque o garantismo não é para isso. O garantismo é para proteger todo cidadão, todas as pessoas, para que elas respondam de acordo com a lei. De acordo com a lei e com o fato que praticou. Podemos ver exemplos do direito penal do autor, que deve ser rechaçado. Podemos citar aqui como exemplo amplo, alguma coisa assim, na Alemanha nazista, em que as figuras típicas, o tratamento para o judeu era diferente para o alemão puro. Então havia uma diferença na análise dos fatos, na aplicação da lei, a própria lei tratava diferente os judeus do alemão puro. Isso é realmente uma afronta a esse princípio, total. Da mesma forma, podemos citar Lombroso, quando ele traça o perfil, as características do homem delinquente. Então ele entende que o delinquente, foi um estudo que ele fez, ele entende que o delinquente teria umas certas características. Se você visse na rua, você saberia que aquele era um criminoso. Então, se você visse uma pessoa com aquelas características que ele determinou no seu trabalho, você diria, aquele é criminoso. Você não precisaria olhar os fatos. Isso também deve ser rechaçado, certo? E para a gente entender, um crime de corrupção. Um crime de corrupção, ele tem que ser igual para todos. Não pode ser diferente para uma autoridade de primeiro escalão e as autoridades de escalão mais abaixo. Então, as de alto escalão, a de primeiro escalão, de escalão abaixo, todas têm que ser tratadas da mesma forma diante do crime de corrupção. Não pode haver um tratamento diferente, porque senão nós estamos ofendendo o princípio da igualdade. Entenderam? Outro princípio, olha aí na tela, princípio do nebis in idem, é um princípio importante, ou tem pessoas, autores que chamam de nobis in idem, é a vedação de punição, mais de uma vez, pelo mesmo fato.
Então, cada fato deve ser uma penalização. Não pode haver um mesmo fato sendo analisado, sendo condenado mais de uma vez. Então, veja, um fato que seja condenado por lesão corporal seguida de morte, transitado em julgado. Posteriormente, se transitou em julgado, a pessoa cumpriu a pena dela, ele não pode ser novamente processado pelo mesmo fato, nem que o entendimento, a conclusão jurídica, eu entendo, deixamos de observar que seria homicídio. Não, se ele já foi, pelo fato, condenado, o Estado não pode voltar atrás e querer fazer uma nova condenação. Então, observem na tela, também há uma vedação na consideração do fato mais de uma vez durante a aplicação da pena, da mesma forma. Então, roubo com uso de arma de fogo. Há uma previsão no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, desse caso de aumento de pena. Não pode o juiz, então observe, não pode o juiz aplicar esse aumento de pena previsto em lei e também querer valorar isto para aumentar a pena acima do mínimo legal. Então não pode ele, nas circunstâncias judiciais, querer aumentar esta pena pelo emprego de arma de fogo e, ao mesmo tempo, aplicar a causa de aumento de pena prevista em lei. Então, o que vai prevalecer é o que está previsto em lei. Isso é um detalhe. Outro detalhe que é a previsão sumulada. Eu gostaria que olhasse na tela. Previsão na súmula 241 do STJ, que diz: a reincidência penal, ou seja, um fato, não pode ser considerada como circunstância agravante e como circunstância judicial. Então, o STJ ele sumulou aquilo que seria quase que óbvio no princípio do nebis in idem. Não pode um mesmo fato, um mesmo elemento ali, o mesmo fato, ser sancionado, ser valorado, ser criminalizado mais de uma vez. Da mesma forma, o processo pelo mesmo fato. Então, se há uma coisa julgada material, analisou o mérito, não será processado de novo. Agora, se há uma coisa julgada formal, e aí cabe uma observação, se não houve a análise do mérito por falta de provas, ou seja, uma absolvição por falta de provas, este fato não fez coisa julgada material. Então pode, neste caso, pode ser revisto, pode ser processado novamente, desde que o investigador ou acusador apresente novas provas. Não pode ser com aquele mesmo conjunto probatório que, ao final, redundou uma falta de provas, absolvição por falta de provas. Aquele acusador deve apresentar novas provas para que seja novamente processado. Então, detalhe, falta de provas permite, desde que sejam processados com novas provas apresentadas. Então, preste atenção. Próximo princípio da intervenção mínima, muito importante, muito importante. O direito penal é a última ratio, ou seja, o direito penal é a última razão da lei. O direito penal somente será empregado quando os demais ramos do direito não conseguirem, não forem capazes de manter a paz social. Então, esta é uma observação importante. Olhem na tela, se a necessidade de proteger um bem jurídico relevante não pode ser feito por outro ramo, teremos a intervenção do direito penal. Ele reforça o princípio da reserva legal, para evitar que toda a vontade do legislador fosse além das necessidades sociais, transformando fatos irrelevantes em crime. Então, nós podemos pensar no legislador criar uma figura. Não cumprimentar a recepção do hotel é crime. Pense bem. A tipicidade formal, a lei, a reserva legal foi atendida. Nós temos a previsão no tipo penal. Mas não haverá tipicidade material, porque o direito penal não pode cuidar de bens que podem ser resolvidos por outros ramos de direito. E até porque o direito penal ele não protege moral, religião, valores pessoais, pensamentos, ele não protege isso. Ele protege a paz social, protege os bens jurídicos que extrapolam a pessoa. Então lembre-se, o direito penal ele só é empregado quando os demais ramos do direito não forem capazes de manter a paz social, manter a vida em coletividade. Então observe, neste nosso exemplo que foi feito, podemos aqui até citar o exemplo que está na tela, não pagar a conta é crime. Pena prevista. Então, a tipicidade formal, a reserva legal, o princípio da reserva legal foi atendido. A intervenção mínima não foi atendida. Então, neste caso, não há bem jurídico relevante protegido. Então, neste caso, há uma ofensa ao princípio da intervenção mínima, porque não pagar a conta poderia ser resolvido no direito civil, no direito tributário, se fosse contra o fisco. Então, não há o princípio da intervenção mínima. Observando, o intérprete do direito analisará a tipicidade material.
que eu já citei. Neste caso, tipicidade formal é o quê? Previsão da conduta. Tipicidade material, ofensa ou colocação em perigo do bem jurídico protegido. Então, olhe, tipicidade formal, a conduta tem que se amoldar ao que está na lei, tem que se encaixar no tipo penal. Então, matar alguém é crime, está previsto. Então, se alguém mata, se encaixa perfeitamente. É esse que é a tipicidade formal. Tipicidade material, tem que verificar se aquela conduta ofendeu o bem jurídico protegido. Então, qual foi o bem jurídico relevante protegido por aquela norma? Então, com essa base, nesse entendimento, o aplicador irá ou não aplicar aquela figura típica. Observe na tela que há dois princípios intimamente ligados. Muitos dizem que é subprincípios da intervenção mínima, que tratam de maneira mais detalhada o princípio da intervenção mínima, dividindo-o em fragmentariedade e subsidiariedade. Comecemos pela fragmentariedade. É aplicação no plano abstrato. Por quê? Porque diz o seguinte: há vários ilícitos no universo, vários ilícitos no mundo. Apenas alguma parcela, um pequeno fragmento será tratado pelo direito penal. Então nós temos o exemplo que nós demos de não pagar a conta. É um ilícito. Porque ilícito é ato, uma conduta contrária ao ordenamento jurídico. Então, não pagar conta, não pagar seus tributos, avançar o sinal vermelho, são condutas que são ilícitas, mas não são crimes. Então, por quê? Porque o direito penal cuidará de pequenos pedaços desses ilícitos que estão no nosso universo. Olhem na tela, o direito penal, por ser um ramo mais severo, somente deve sancionar quando os demais não conseguirem. Então está aqui só essa parcelinha que é o direito penal e os demais são os outros ramos de direitos que irão tratar. Então, o direito penal não cuida de pequenos fragmentos. Direito penal cuida das coisas mais importantes. Então, B, não pagou imposto de renda. É um ilícito tributário? Sim. Deverá ser executado pelo fisco? Sim, mas não é crime. Agora, uma conduta diferente é se ele fraudar a contabilidade para pagar menos imposto de renda. Aí sim, ele cometeu um ilícito penal e também tributário. Por quê? Ele comete o crime, porque a ofensa do bem jurídico é relevante, e também ofende o fisco no pagamento dos seus valores, seu imposto. Então, ele também tem uma ofensa ao direito tributário. Pagará com juros e multas. E nisso, nós podemos aqui lembrar da matemática, vai lembrar da matemática de conjuntos, contido e está contido. Contém e demais conjuntos, para que eles são bons de matemática. Mas aqui nós temos o seguinte: o ilícito penal, ele está contido no universo dos ilícitos. Então, olhe na tela. O ilícito é o grande universo cheio de fragmentos. E dentro deste fragmento, são vários aqui, vários fragmentos, nós temos o ilícito penal. Então, observe, nem todo ilícito será um ilícito penal. Agora, todo ilícito penal é um ilícito para os demais ramos de direito. Ou seja, todo crime ofende os demais direitos. Então, por exemplo, no caso do imposto de renda, se apenas não pagar o imposto de renda, está aqui. Agora, se ele não pagar o imposto de renda e fraudar a contabilidade para isso, ele está aqui. Então, estará aqui como ilícito penal e também será um ilícito tributário. Se ele apenas não pagar, será apenas um ilícito tributário e ele se resolverá com fisco sem intervenção do direito penal. Então, isso é importante, nós entendemos que é fragmentariedade. Também que ela está no plano abstrato. Abstrato. O que é isso? No momento da o quê? Processo legislativo, processo de lei, de criação da lei, criação da lei. Então, isso aqui é importante. O legislador deve prestar atenção em quando deve empregar, quando deve utilizar o direito penal. Fragmentariedade às avessas, é claro, é ao contrário. Quando há um crime tipificado, é claro, se é um crime ele está tipificado, e com o passar do tempo se torna desnecessário a sua penalização. E aí, nós podemos lembrar do crime de adultério novamente, que é um exemplo clássico. O que é o crime de adultério? Ele era previsto constitucionalmente, ele é previsto dentro do nosso ordenamento penal, era um crime, mas foi percebido, foi aceito pela sociedade como uma conduta que não deveria ser criminalizada pelo direito penal, deveria ser tratada pelo direito civil, e assim foi. Então, dessa forma, houve uma fragmentariedade às avessas, ou seja, estava dentro do direito penal, alguém foi lá e retirou aquele fragmento de dentro do direito penal. Então, isso é importante. Tratando o tema. Então, o princípio da fragmentariedade do direito penal
foi uma questão do Polícia Civil do Mato Grosso, escrivão de polícia. O princípio da fragmentariedade do direito penal significa, então ele quer saber o princípio da fragmentariedade. Vamos observar. O que uma vez escolhido aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade e a inadequação das condutas que ofendem esses bens, passarão a fazer parte de uma pequena parcela que é protegida pelo direito penal. Então isso sim é a fragmentariedade. Então, a princípio é essa. Vamos olhar demais. O legislador valora as condutas, combinando-lhes penas que variam de acordo com a importância do bem a ser tutelado. O examinador definiu algo próximo ao princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade. Que não é o pedido da questão. Letra C. Que apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não ser considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida. Isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. O examinador se aproximou do conceito o quê? De adequação social. Que as proibições penais somente se justificam quando se refere a condutas que afetem gravemente direitos de terceiros. O direito de terceiros é o princípio quê? Da alteridade. Então, nós temos aqui o princípio da alteridade. Então, que a lei é a única fonte do direito penal, quando se quer proibir ou impor conduta sob ameaça de sanção. Reserva legal. Então, o examinador, ele não foi muito legal, digamos assim, porque ele colocou vários conceitos que se aproximam dos princípios, mas, na verdade, ele queria da fragmentariedade. Então, neste caso, o princípio da fragmentariedade está respondido na letra A, como nós vimos previamente. Vamos a outra questão, para vermos como está sendo cobrado nas provas. Princípios básicos do direito penal brasileiro. Assinale a opção correta. Vamos tratar um por um. Princípio da fragmentariedade, ou caráter fragmentado do direito penal, quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento do seu tipo penal. Não, não é isso. Quando tratamos de fragmentos, estamos falando no universo de ilícitos. Opa, vamos corrigir aqui. Ilícitos. E não estamos tratando da figura típica, não é de um verbo. Não tem nada a ver. O examinador ele tentou confundir, mas quem assiste a aula não vai errar. O princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina a conduta como crime, e que a pena também deve ser prevista previamente, ou seja, lei nunca retroagirá. Não é assim. Será visto no tópico de lei penal, então é tema de uma aula diferente, mas a lei penal pode retroagir, pode se beneficiar quem? O réu. Então, se beneficiar o réu, essa lei penal poderá retroagir. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, certo? Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime. Me parece que seja essa. Vamos ver a D. A D não, a E. É porque deve ter retirado a letra D porque não fosse pertinente ao nosso tópico. O princípio da última ratio ou da intervenção mínima do direito penal significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa a ser prejudicada por esse crime o permitir. Bom, o comentário da última, o direito penal, quem pune é o Estado. Então, independe se a vítima ele aceita ou não aceita essa agressão ao bem jurídico. Porque o bem jurídico protegido é da coletividade. Então, a vida não interessa se a pessoa deseja ou não deseja morrer. O Estado vai, sim, fazer a persecução e condenar, porque está protegendo a vida. Certo? Então, nós vamos ficar com a letra C, que é a resposta que está correta, porque ela traz exatamente que a retroatividade da lei mais benigna. E ela trata com perfeição e nós poderemos ver isso com mais precisão na lei, no tópico de lei penal. O importante é que os princípios que são trazidos aqui nas outras alternativas, todos foram explicados. Não apareceu o princípio da insignificância, mas vamos tratar aqui. O princípio da insignificância é um tópico à frente, então vamos deixar ele para tratar no momento oportuno, que será em outra aula. Vamos deixar ele sem tratar neste momento. Então, princípio da subsidiariedade. Então, preste atenção que agora nós vamos trazer o princípio da subsidiariedade. Ele acompanha essa ideia da fragmentariedade que está contido dentro dessa intervenção mínima.
A diferença grande da subsidiariedade é que ela é no plano concreto. Enquanto a fragmentariedade trata essa intervenção do Estado no plano abstrato, mais para o legislador, essa subsidiariedade está tratando no plano concreto, para o aplicador do direito penal. Então veja, na mesma linha dos anteriores, o direito penal somente deve ser aplicado quando os demais ramos do direito forem incapazes de manter a ordem pública. Então veja bem, é um soldado de reserva. O direito penal existe e só deve ser empregado quando for estritamente necessário. Então ele fica aqui, descansando. Então ele fica descansando, calmo, até que seja necessário o seu emprego. Então lembre-se disso. A aplicação é no plano concreto. O destinatário, eu já disse, é o operador do direito. Então, podemos verificar, um exemplo, alguns inquéritos policiais, alguns processos sobre estelionato, alguma nesse sentido de estelionato, acaba sendo arquivado. Aí as pessoas perguntam por que a princípio seria um estelionato, um crime de estelionato, está sendo arquivado. Porque essa ação, essa conduta, ela pode ser tratada pelos demais ramos de direito. Porque muitas vezes é um contrato mal cumprido, é um cheque sem fundo. Então o direito penal deve deixar isso para ser resolvido pelos outros ramos de direito. É como a gente imaginar numa propaganda enganosa. Então se essa propaganda vai ser tratada pelo direito consumidor, se ela não chegar a ofender um bem relevante, ela não será um tema tratado pelo direito penal, pelo princípio da subsidiariedade. Então imaginemos, se você vê lá uma foto de um sanduíche bonito, totalmente diferente daquele que você recebe. Quando você recebe, você vê aquele sanduíche murchinho, sem aquela beleza toda, poderíamos pensar que o vendedor me fraudou, me enganou. Não é bem isso. Isso aí não deve ser tratado pelo direito penal, porque senão nós poderíamos pensar no estelionato pela fraude. Não é isso, certo? O direito penal vai ser guardado para as coisas mais relevantes. Então, observem na tela. A intervenção penal somente é admissível quando os demais ramos de direito não conseguem equacionar os conflitos. E aí nós temos um julgado do STJ, e é importante, e ele diz o seguinte: relativamente à distribuição da água, como foi equacionado no plano civil, não se justifica a persecução penal. Então isso era algo sobre distribuição de água, algo como gato. Então como houve um pagamento, foi um pequeno prazo, o STJ entendeu que não se justificaria a persecução penal. Então vejamos agora, na tela, continuemos, como isso foi cobrado em concurso. O princípio da intervenção mínima do direito penal encontra reflexo: fragmentariedade, imputação objetiva. Subsidiariedade, imputação objetiva. Subsidiariedade, fragmentariedade. Então é isso. Demais nós não precisa ler, mas o princípio da intervenção mínima, ele realmente, está aqui a certa, ele pode ser entendido como ele se subdividir em subsidiariedade e fragmentariedade. Então esses três conceitos estão sempre em volta um com o outro, estão sempre entrelaçados, né? Então, chegamos aqui ao final desta aula, nós vimos alguns princípios gerais do direito, ainda falta poucos a serem vistos na próxima aula, e percebemos a importância do entendimento deles. Então peço que vocês, com cautela, façam a leitura do livro digital, acesse as nossas redes sociais para melhor compreensão do tema, certo? Desejo a você um bom estudo e te aguardo na próxima aula.